Sobre a história do Nuno Álvares, e não era aqui o enfoque no Nuno Álvares em concreto, mas eu volto só a dizer isto, que já, esta expressão que já usei algumas vezes. Aquilo é uma obra que nós podemos sempre gostar mais ou gostar menos, ou ter naturalmente as nossas opiniões sobre qualquer obra, obviamente, mas aquilo é uma obra que não é para 50 dias, é para 50 anos. Portanto, sabemos lá que tipo de carros é que vão existir daqui a 10 anos. Não, a tendência não é seguramente que sejam maiores. Agora, aquelas são as medidas técnicas, podendo concordar que se calhar até árvores a mais, mas quer dizer, em Tomar estamos sempre que se toca numa árvore, que estamos a despir a cidade. E depois dizer que é normal, olha-se para aquela obra como uma coisa per si, portanto, como uma coisa estanque, isolada, mas não. Aquela é uma obra que faz parte de uma lógica de intervenção de toda a zona sul da cidade e, naquele caso, nomeadamente da parte depois que tem a ver com toda a zona do Flecheiro, e toda aquela zona que está previsto no plano vai ter muito mais lugares de estacionamento do que aqueles que atualmente existem. Logo à entrada, numa zona que já, no fundo, já lá está delimitada, vai ter ali um parque de umas dezenas de lugares. Estamos a falar no aperto do estacionamento. Sim, mas isto para dizer que quem precisa, por exemplo, o comentário uma decisão maior, política agora era fácil. Era arrancar árvores, mas isso não era, mas não quer dizer que faça sentido. Não é? Amanhã vai ser muito mais caro, vai destruir os mas eu acho que não vai ser preciso fazer isso. O que eu queria dizer é, há uma lógica e a crítica maior, uns smarts a crítica, mas se calhar vai ser muito por aí o futuro. Smarts para os tomarenses, mas dizer isto, há uma lógica, também está certo. Essa crítica do estacionamento, assim como outras em relação à obra naquela via, vem muito na lógica daquilo que acontecia naquela via ou que aconteceu ao longo dos últimos 50 anos, em que aquilo era uma frente comercial de uma zona industrial. O Flecheiro foi a primeira zona industrial e era, obviamente, quer o Flecheiro, quer a avenida, claramente zonas decadentes há muitos, muitos anos. Ora, se fôssemos reabilitar para deixar tudo na mesma e não mudar o paradigma, só estávamos a estragar dinheiro. Portanto, transformou-se numa rua urbana em que, de facto, o estacionamento não é pensado, e atenção, não fui eu que, quer dizer, isto são os técnicos que têm estudos e que têm, neste caso até se fartam de ganhar prémios, o caso do gabinete que fez este projeto, e que fazem trabalhos no país e no mundo, em muitos sítios. Mas, portanto, não é a lógica, de facto, das carrinhas, dos carros de grandes cargas e descargas. É, de facto, a lógica do carro urbano, de uma rua urbana, que vai ter, essencialmente, montras, e é isso que se pretende para o futuro, essencialmente montras, espaços comerciais e não tanto entrada e saída de veículos, ou seja, eles continuarão a existir até irem existindo. Já falámos aqui, por exemplo, da questão das oficinas. De facto, dos carros normais. Agora, mas os carros normais, desculpem lá, quer dizer, então se fôssemos por aí fora, há tanto sítio bem pior em termos de larguras. Agora, pronto, as opiniões obviamente são legítimas, mas acho que neste como noutros exemplos, até na nossa cidade, o tempo vai dar razão ao projeto. A imagem da cidade, que era uma entrada vergonhosa para Tomar, inquina de alguns defeitos que alguns ainda podem ser. E já agora deixem-me só fazer outro comentário, que este é um que o Delgado também fez, uma crítica e que também é muitas vezes feita, que é a célebre história da ciclovia encalçada. Em que é o único local que eu conheço. Não, lá está, porque as pessoas andam pouco e veem pouco, e estamos habituados às ideias pré-concebidas que temos. Primeiro, ver como o tipo de ciclo. Nós, de facto, em Portugal, convencemos que as primeiras foram assim, e naturalmente há sempre um fenómeno de cópia e de seguir uma certa linha quando as primeiras coisas começam a ser feitas, e portanto convencionámos aquela ciclovia com piso sintético, está-me agora a falhar o nome técnico mais correto, normalmente em cor de laranja ou parecido. Agora, a verdade é que o que é seguido, nomeadamente por essa Europa fora, em espaço urbano, não é isso. E é curioso que em Tomar, duas obras diferentes, com dois projetistas totalmente diferentes, porque fala-se da Nuno Álvares, mas a malta esquece da Várzea Grande, que também lá tem a ciclovia desenhada e também está em calçada. E também está em calçada. E é curioso que são dois projetistas totalmente diferentes. Um até é local, o outro é nacional e internacional. Uma tem calçada lisa. E ambos optaram por calçada. Uma tem calçada lisa. É calçada. E a outra tem
Porquê? Porque no fundo qual é que é a questão? É claro que isto é difícil de explicar ao grande público, especialmente quando se convencionou, ou toda a vida, quer dizer, o que se conhece é aquele exemplo. E de facto, como já disse, o exemplo mais conhecido em Portugal das ciclovias é aquele Agora, imaginem o que era uma coisa cor de laranja ali a descer por ali abaixo na Avenida Nuno Álvares. Em termos urbanísticos, não, cor de laranja estou a usar porque é a cor mais utilizada, mas o que está ali realmente de base é efetivamente o aumento da largura dos passeios, o dar um aspecto mais urbano, em que depois esse passeio, até para ter uma divisão de espaço, e porque era importante também em termos daquilo que são desde logo os financiamentos, e as condições para financiamento, tivesse um espaço reservado à ciclovia, mas que na prática não o é verdadeiramente, porque não se espera que naquele local haja ali um movimento enorme, constante de bicicletas. É um tratamento diferenciado de um espaço que, acima de tudo, é um espaço pedonal e de passeio. E é o mesmo princípio que o outro projetista na Várzea Grande usou, e é o princípio que se vê em muitas cidades por essa Europa fora, e há N exemplos. A dimensão da peça do cubo é curioso. O acabamento é totalmente diferente. É liso, a pedra utilizada é diferente. E o outro é rugoso. Mas, hoje em dia, o Código da Estrada até diz que as bicicletas andam na via como os outros veículos. O problema ali que se resolve é a modulação e a repetição de árvores de estacionamento a estacionamento. Houve ali um aconchego verde. Nós sabemos que o Sporting está em grande, mas não necessitava ali a Nuno Álvares para ter este aconchego tão verde, porque de facto os carros estão entalados entre árvores. E isto ainda conseguimos resolver se houver vontade para isso.